Precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Como que eu e você precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus, com o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Que urgência que o Senhor tem. O Senhor diz nessa noite: eu tenho urgência. Eu tenho urgência. O Senhor tem urgência de gerar isso na nossa vida, de gerar esse despertamento. Nessa noite, eu não tenho muita coisa para dizer, só existe algo que, desde o momento que eu estava ali embaixo do Senhor, falava, ecoava no meu ouvido, e o Senhor dizia assim: a única coisa que o Senhor diz para você nesta noite é: eu quero te matar. Eu quero que você morra. Eu quero que a tua carne, a tua vontade, o teu eu, o teu querer, de uma vez por todas, morra. Morra. A tua maior luta não é com o diabo. A tua maior luta não é com as trevas. Ele já venceu o maligno. Você, jovem, você já venceu o maligno. Você, sacerdote, você já tem unção do Espírito Santo derramada sobre a tua cabeça. A palavra do Senhor diz assim: se chegar o valente e houver um outro muito mais valente ainda, então o ladrão, ele vai... Aquele que veio para matar, para roubar, para destruir, ele vai fugir por 7 caminhos diante da tua família, diante de você, sacerdote, porque essa é a palavra de Deus. Essa é a promessa de Deus, sacerdote. A bênção do Senhor já foi derramada sobre você. Então o nosso problema não é com a presença do diabo. O nosso problema é a ausência da presença do Espírito Santo nos conduzindo, falando conosco. O nosso problema é a dependência que nós temos. De muitas vezes, para andar com Deus, temos que nos movermos de uma forma tão precária, de uma forma tão caótica, de uma forma tão pobre, tão miserável. Isso tem doído no coração de Deus, porque o Senhor, Ele está com o seu coração clamando em derramar, em derramar, em derramar. E é tanto que existe nele, é tanto caminho de vitória, é tanto caminho sobrenatural, é tanta saída inexplicável para a tua vida, é tanta resposta que você jamais poderia encontrar por você mesmo, é infinito. É infinito, é uma fonte. A palavra de Deus diz que é uma fonte que jorra, jorra, jorra. E que Deus está ansioso para que a gente venha tomar dessas águas. Venha tomar dessas águas, mas para que nós possamos tomar dessas águas maravilhosas do Senhor, nós precisamos deixar que Ele trabalhe nossa mente, trabalhe nosso coração, trabalhe os nossos valores, trabalhe a nossa forma de viver, trabalhe tudo aquilo que muitas vezes nós temos feito fora da vontade de Deus, fora do tempo de Deus. Irmãos, quanta desordem nesses últimos dias. E nós só enxergamos desordem no mundo, nós só enxergamos desordem na televisão, nós enxergamos desordem na vida das pessoas. A gente enxerga desordem na educação. A gente enxerga desordem na saúde. Mas nós não estamos percebendo que existe uma desordem que está dentro de nós. Existe uma desordem que está dentro de mim e dentro de você. E essa desordem, ela tem comprometido a plenitude daquilo que Deus tem na nossa vida, a plenitude do chamado de Deus na tua vida, a plenitude do ministério que o Senhor tem com você, a plenitude da bênção que o Senhor tem dentro da tua casa, com a tua família. Tudo isso tem sido comprometido porque nós estamos presos, porque nós não estamos ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. E nessa noite que o Senhor quer, para que a vontade dEle venha, a nossa precisa morrer. A minha precisa morrer. A nossa vontade precisa morrer.
Eu quero que você feche o teu olho junto comigo. E você fala: Deus, eu preciso morrer. Morra para você mesmo. Esse ano de 2012 é um ano tremendo. É um ano precioso de Deus para as nossas vidas. Mas para que venha a vontade do Senhor, nós precisamos morrer para nós mesmos. Na parte da manhã, nós falamos um pouco, nos lembramos, nos recordamos aqui dos missionários que estão espalhados sobre a face da terra. Nós nos emocionamos, nós sentimos a presença do Senhor, nós nos lembramos deles, nós oramos por eles. E eu li um texto no livro de Mateus, capítulo 5, versículo... Nesta noite eu vou ler somente o versículo 11. Que diz assim: felizes são vocês quando os insultarem. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra você, por serem meus seguidores. Fiquem alegres, fiquem felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para você. Porque foi assim mesmo, meu querido, que perseguiram os profetas que viveram antes do tempo. Prestem atenção como nesses últimos dias nós temos ouvido pouco sobre galardão. Eu não sei vocês, talvez você teve a sorte de ouvir isso nesses últimos dias sobre galardão. Há bastante tempo que eu não ouço as pessoas falarem sobre isso. Recompensa no céu. Recompensa no céu. Na verdade, eu sei que tem muitas pessoas que até se irritam com esse tipo de coisa. Recompensa no céu. Ah, recompensa no céu? Sim, mas, né? Faça alguma coisa por mim na terra também. E claro, irmãos, isso é bênção. Abençoar. Mas existe algo que eu quero focar nesses minutos que eu vou falar com vocês aqui nesta noite, que é sobre a questão da recompensa nos céus. Porque esses dias eu vi algo, uma frase, que eu acho que não era nem de um cristão, eu li em algum lugar, alguém falava assim: sua vida está muito difícil, tua vida está sem graça, encontre uma causa e morra por ela, que a tua vida vai começar a ter sentido. E eu tenho observado, eu conversava com uma senhorinha na rua, que ela me dizia esses dias assim, sabe, eu estava numa depressão profunda, eu estava muito mal, muito deprimida, e eu comecei a frequentar um grupo de ajuda, e então nós começamos a fazer artesanatos, e eu comecei a ver todas as semanas, e a gente começou a vender artesanatos, e eu comecei a ajudar pessoas, e de repente eu fiquei bem. E então eu comecei a parar e ver como que Deus tem mudado os nossos valores. Como Deus quer mudar a forma de nós enxergarmos as coisas e o quanto que isso vai trazer para nós essa mudança, essa transformação na forma de nós enxergarmos. Eu louvo a Deus quando eu chego aqui e tem um culto de missões. Eu louvo a Deus quando eu chego aqui e de repente nós não vamos orar por nada que é o nosso interesse. A gente vai orar por alguém que você não conhece. Eu louvo a Deus quando você e eu, quando a gente deixa de gastar um minuto do nosso tempo que a gente tem aqui para clamar, para derramar uma lágrima, para pedir a Deus, para permitir que o Senhor aperte o nosso coração por alguém que está talvez a tantos milhares de quilômetros longe de nós, e nós doamos. Então a palavra do Senhor nos ensina a respeito disso, mas a pergunta é assim, é essa nesta noite: o quanto será que você acredita realmente nisso, que tem uma recompensa para você no céu? O quanto
verdadeiramente você acredita que existe recompensa para você no céu. O quanto daquilo que você faz porque haverá recompensa no céu. Do seu dia a dia, aquilo que você faz, a programação do seu dia, o quanto que existe do seu dia a dia que você faz porque você vai receber recompensa no céu. Quanto das suas orações você ora porque você vai receber recompensa nos céus. O quanto. Porque eu não quero só abrir um parêntese aqui. Houve uma época na minha vida que o Senhor falou para mim, eu não quero que você se escandalize, mas eu tenho certeza que o Senhor falou isso para mim. O Senhor falou assim: para um pouco de orar. Eu falei: Senhor, que isso? Só pode ser o diabo, isso eu repreendo em nome de Jesus. Não, para de orar. Eu falei: Senhor, então, se é o Senhor, vai me falar o porquê. Que a tua oração está errada. Porque a tua oração é egoísta. Porque você ora por medo. Porque você ora pelos motivos errados. Porque quando nós estamos, irmãos, desconectados do Espírito, a única coisa que nós conseguimos ver é o que acontece aqui, ó. Só existe isso aqui. Você abre a porta, sai na rua, é aquilo lá que existe para você, que você está vendo aqui, ó, com o teu olho. E dentro da tua casa. E o nosso umbigo. É a única coisa que a gente consegue ver. É aquilo que nos interessa, os nossos olhos carnais. Mas quando você entende que existe uma recompensa no céu, você não age na dimensão natural. O que você faz não se explica, não se explica. O que você faz não tem muitas vezes coerência. O que você ora muitas vezes não vai bater com interesses humanos, porque você está conectada. Você está conectado com o Espírito Santo. Quando você sabe que existe recompensa no céu, quando você sabe que existe uma forma, uma vida no Espírito, então você vai começar a andar com Deus e você vai saber que isso vai cobrar o teu preço, o seu preço na sua vida. E que preço que é? A morte. A morte da sua vontade. A morte do seu eu. A morte. E se você tiver a maravilhosa experiência, eu posso falar isso para a honra e a glória do Senhor, porque já falaram tanto de mim, que graças a Deus, assim, isso para mim já é uma lição que eu já aprendi a lidar com isso com graça, né? Então, quando fala assim, perseguido, quando insultarem e perseguindo vocês, dizer todo tipo de calúnia, né? Então, nada como muitas vezes você passar por esse tipo de situação e pelo Espírito você vê que Deus está naquilo e deixar que aquela situação, ou seja de calúnia, ou seja de rejeição, ou seja a situação que for, aquilo tratar você e fazer com que você morra. E fazer com que você possa entender pelo Espírito o que o Senhor está fazendo, que é muito mais aquilo que a gente está conseguindo ver, sabe? Dentro da tua casa, dentro da tua igreja, é tudo muito mais além do que você consegue ver, enxergar e entender, é mais profundo. E quando você vivencia uma situação, ou seja, de luta, de adversidade, de dor, você sabia que você precisa sim passar por dor se você quiser ser parecido com Jesus? Se você quiser ser um filho de Deus, você vai ter que tomar a tua cruz e segui-lo. Se você quiser ser uma filha de Deus, você vai ter sim que aprender a morrer. A tomar a tua cruz. Parar de se arrepiar quando Deus te manda morrer. Quando alguém fala assim, morra. Aí você fala, cruz credo. Deus me livre. Morra. Essa é a mensagem dos últimos dias, porque Deus quer viver em nós. Ele quer viver mais para frente. Se você continuar lendo, você vê que no versículo 13,
Ele continua falando, vocês são o sal dessa terra para a humanidade. Mas se vocês perderem o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Vocês são o sal para a humanidade. Você é o sal. Você que dá sabor. Eu que dou sabor. Aleluia. Mas se perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. E é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Você e eu somos a luz para o mundo. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é nós atrairmos esse reino de Deus. É nós atrairmos essa vida de Deus. E não existe como atrair essa vida de Deus, essa beleza do reino de Deus, se nós não começarmos a usar as circunstâncias de batalha, as circunstâncias de opressão, as circunstâncias de luta, as perseguições, seja o que for que você esteja passando. Não existe como a glória de Deus, o sabor do Senhor se manifestar, se nós não deixarmos que essas coisas todas trabalhem em nós e nos mate, para que venha a vontade de Deus sobre a nossa vida. As pessoas vão começar a olhar para nós e entender como que se passa por uma crise emocional. As pessoas vão olhar para nós e ver como se passa por uma crise financeira. As pessoas vão olhar para nós e ver como se passa por uma profunda angústia de perda. As pessoas vão olhar para nós e ver como se passa por um problema matrimonial, com um problema com o filho. As pessoas vão olhar para nós e nós vamos abrir o caminho e as pessoas vão entrar por esse caminho. E nós vamos povoar essa terra. Nós não vamos mais ter medo dos lugares escuros. Nós não vamos mais ter medo. Ai, ali tem um pecador, deixa eu correr do pecador. Porque vai ter uma força do Espírito Santo. Vai ter uma unção tão grande que não vai ter mais perigo de você se desviar quando você estiver diante de um pecador. Porque o pecador vai ser movido pelo Espírito de Deus que está em você. Nós não vamos ter que correr da escuridão. E é por isso que se acostume. Talvez você não concorde em ver hinos lá tocando no Hulk, em outros programas da televisão, mas é a vontade de Deus. Nós vamos povoar essa terra. Nós vamos povoar essa terra. Se corromperem, se trocarem a recompensa do céu, problema da pessoa. Isso não existe só lá na Globo, não. Existe aqui também. Existe com a minha própria vida. Se eu fizer isso, eu também vou com certeza colher o fruto. Então se acostumem, porque o Senhor quer gerar isso na nossa vida para que a gente possa ir para os lugares difíceis desta terra. A tua família é um lugar difícil? Aleluia, glória a Deus. Tua família é um lugar, é uma batalha que você enfrenta lá? É difícil? Eu digo para você, é o teu laboratório, meu irmão. Viu? É o lugar onde o Senhor está tratando com você, sabe para quê? Para te matar, para que a tua carne morra, para que os frutos do Espírito Santo e a vontade do Senhor na tua vida seja uma luz que seja levantada dentro da tua família. Se tem sido difícil o teu casamento, aleluia, glorifica a Deus, porque as tuas amigas e os teus familiares vão ver. Viu? Eles verão na tua vida o que o Senhor Jesus é capaz de fazer. Quando alguém como você, que talvez não existe nenhuma possibilidade de melhorar por você mesmo, eles vão ver o Senhor fazer um milagre na tua vida. É isso que o Senhor está querendo fazer nesses últimos tempos, mas nós temos que morrer. Se eu pudesse fazer uma campanha nesses dias, eu faria a campanha da morte. Quando você vê alguém do teu lado falando mal do teu irmão, olha para ele e fala: morra. Quando você vê alguém murmurando, olha para ele e fala: morra. Você vê, sabe, aquilo, quando você vê o pecado, quando você vê a carnalidade, chega e fala: morra. Morra. Você precisa de ajuda? Chama alguém. Se precisar, chama eu que eu ajudo você a morrer. Como diz o Adriel, nós somos pagos para isso. Para que você tome a tua cruz e siga o Senhor. A beleza do Evangelho, meu irmão, está nisso. É isso que esse mundo está querendo.
É isso que esse mundo está precisando. É mais do que ouro, é mais do que prata. Então, hoje eu quero terminar essa mensagem incentivando você, para que você olhe para todos os teus valores e questione os teus valores, porque, irmãos, a minha vida começou a mudar muito quando eu comecei a dar passos que eu nunca tinha dado. Por exemplo, eu sempre ofertava aquilo que eu podia, mas a partir do momento que eu comecei a pensar, vai ter recompensa no céu, eu comecei a dar aquilo que eu não podia. Não porque me pediram, mas eu quis ter essa experiência com Deus. Houve muitas vezes de eu pegar, meus filhos estão aqui, quando o Adriel estava viajando, e nós 3 louquinhos ficavam em casa, sabe? Como a gente sabia que a gente dependia do Senhor mesmo, às vezes a gente pegava os últimos 10 reais, 12 reais da carteira e aí ofertava. Eu pensava assim, tem mais 10 lá com a Adriele, mais uns 10 com ela. Chegava lá, filha, cadê aquele dinheiro? Ai, mãe, eu ofertei também. E aí estava sem dinheiro. E aí nós começamos a ver, a partir do momento que a gente começou a desejar, sabe, essa vida de Deus em nós, matar a carne, matar o medo. Matar a carne é muitas vezes você matar o seu medo. O medo de dar aquilo que na lógica iria me faltar. Sabe? O medo de pegar a minha carne e dar para outra e falar assim, eu posso comer arroz. Eu não vou morrer. Não, eu vou dar a carne para o meu irmão. Eu vou deixar de comprar alguma coisa no mercado para mim e vou dar para o meu irmão. Ele vai ficar tão feliz. Porque depois eu como carne amanhã, depois da manhã, mas ele talvez faz tempo que não come. Irmãos, é uma coisa tão simples para vocês, e eu sei que talvez de vocês, sabe, mandam muito bem nisso, tem corações muito mais generosos do que o meu. Eu tô aprendendo, eu era uma pessoa muito, mas muito egoísta, muito, muito avarenta, muito, muito egocêntrica. Eu fui muito tempo assim, porque você é um ministro de Deus, então todo mundo fica te abençoando, todo mundo, né, tá sempre olha para você e fala, eles precisam. Então é gostoso você ficar recebendo. Mas a Bíblia diz, melhor é dar do que receber. E como que isso transformou a minha vida quando eu passei a agir de uma forma menos egoísta, mais ligada nessa recompensa. Porque enquanto eu fazia assim, Senhor, eu vou dar 10, mas o Senhor me dá 20 amanhã? Deus, eu vou dar 10, mas em nome de Jesus eu tomo posse de 50. Sabe? Pô, irmãos, se isso é bênção para você, amém. Sabe? Foi bênção para mim. Mas, sabe o que foi mais bênção para mim? Foi quando eu consegui orar assim, Deus, eu vou dar tudo o que eu tenho, e se amanhã não vier nada, não tem problema. Eu te amo, Senhor. Sabe, isso realmente mudou a minha vida. Quando a gente perdeu o medo de que se amanhã Deus ia dar 50 a mais ou não, isso mudou a nossa vida. Quando eu comecei a sair e andar no shopping e de repente não consigo lembrar de mim. Eu olho uma blusa e eu lembro de alguém. Eu olho um negocinho e vejo que alguém está grávida precisando de uma fralda. E de repente eu fico tão feliz, e eu volto e não comprei nada para mim. Aquela alegria tão grande por ter abençoado alguém. Tem recompensa no céu. Tem recompensa no céu. Isso transformou a minha vida. Eu não ouvi até aqui, na verdade, eu não posso dizer muito, porque eu não fui em seminários de prosperidade, então eu não estou habilitada para falar sobre isso. Eu não sei se você já aprendeu isso em algum seminário de prosperidade, mas eu digo para você, isso é maravilhoso e isso mudou a minha vida. Isso estancou a ação dos espíritos de miséria que agiam dentro da minha casa. Isso mudou realmente a nossa história, isso transformou a nossa vida, mas eu precisei morrer, sabe? Doía, cada vez que eu tinha que abrir mão, sabe? Abrir mão. E às vezes você pegar algo na sua mão, não sei se já aconteceu isso com você, alguém te dá algo assim, Deus mandou te dar isso, e Deus fala, agora você pega isso e nem leva para tua casa, já dá para outra pessoa, porque não é para você, né? Então, são essas experiências, naquele momento, a sua carne,
né, a sua ambição, fala, não, eu ganhei um brinco uma vez, tão lindo, tão lindo. E a hora que a mulher vem chorando, me dá o seu, falou, não é para você esse brinco, já passa porque não é para você. Eu falei, oh Deus, pelo menos uma voltinha com ele. Pelo menos uma voltinha com ele, mas morra. Morra. Viu? Fala para o teu irmão aí do seu lado, morra. Morra. E o Senhor vai viver na nossa vida. Ele vai viver. Eu acredito uma igreja linda. Como nós já ouvimos aqui, uma igreja poderosa em Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. E tudo porque